Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Basicamente um 7 livros em 7 dias. Porque eu vou facilitar muito esse desafio pra mim, porque eu não tô acostumada a ler tanto em tão pouco tempo. Principalmente não vou comer, tipo, a maioria dos livros que eu vou ler nesse desafio vão ser um pouco mais curtos, principalmente. Ontem foi o primeiro dia do desafio, eu acabei não gravando nada. Mas ontem foi o primeiro dia, ontem foi sexta-feira, hoje é sábado. E ontem eu terminei de ler Sem Ar, da Jennifer Hillen. É o meu livro favorito da cristã. Nossa, é um dos livros favoritos da minha vida. Sensacional, fenomenal. Eu terminei de ler ele ontem e agora eu estou lendo A Bruxa Secreta, que é o segundo volume de uma trilogia, que é uma HQ. Olá pessoal, tudo bem? Muito bom dia. Muito boa tarde, né? Não sei que horas que são exatamente, deve ser entre meio-dia e 1 hora. Hoje é um domingo. E o meu plano para esse domingo é terminar O Nome da Estrela. Para poder ser o dia de desafio. Vamos nessa, vamos nessa. Eu terminei a HQ que eu tava lendo ontem. Eu terminei ontem mesmo, de tarde. Porque eu peguei uma leitura mais rápida. Por quê? Porque ontem de noite eu tinha um aniversário pra ir e eu não sabia que horas exatamente eu ia voltar. Então eu achei realmente melhor ler algo mais fácil, com a garantia melhor de que não vai atrapalhar o desafio, porque eu simplesmente podia desistir. Sendo sincero, eu poderia muito bem desistir desse desafio. Mas até o momento tá tudo certo. Eu vou terminar O Nome da Estrela. Tô na página 230 do livro. E tem 360 e poucas. Eu quero muito terminar de ler esse livro, porque me pegou, me fisgou um pouquinho agora. E vamos ver, né? Se eu não conseguir terminar hoje, amanhã eu leio o primeiro volume de Spy Family, só pra poder zerar o desafio um pouco, e vou ver se eu consigo terminar. Vamos ver. Olá, muito bom dia. Hoje é o quarto dia de desafio dos 7 dias em 7 dias. Eu não terminei ontem, mas eu peguei pra ler, tipo assim, 11h30 por aí, o livro. E acabei que eu terminei ele quando era 00:30. Terminei. Então ainda estou com um saldo positivo. E eu também comecei a ler o primeiro volume de Spy Family. O que é que eu tô fazendo? Ao mesmo tempo que eu tô gravando esse vídeo, eu não tô gravando nada. Mas eu tô aqui cumprindo um desafio de ler 2 horas todos os dias e ver quantas páginas eu consigo ler em 2 horas. Isso significa que eu paro de ler depois que dá as 2 horas? Não. Isso significa que eu anoto a quantidade de páginas que deu depois das 2 horas e continuo lendo se eu tiver vontade. E são, tipo, ler 2 horas por dia durante 4 semanas. Eu ainda estou na primeira semana e comecei na quinta-feira esse desafio. E até agora tá com um negócio interessante. O dia que eu li mais foi o sábado, né? Porque eu li a graphic novel. A graphic novel? Não, porque eu li aquela HQ da Bruxa Secreta. E eu gostei bastante. Agora eu tô lendo o primeiro volume de Spy Family. E gostando bastante. Tô quase acabando ele, na verdade. Bem rapidinho, bem tranquilo. Ai, né? Vamos, né? O que eu achei desse livro? O que eu achei do Nome da Estrela? Plot twist, eu não tinha lido a sinopse, então eu pensei, um livro sobre o Jack o Estripador. Um livro sobre Jack o Estripador. Beleza, ok. Fui. Rapaz, esse livro. Eu fiquei. Muitos plot twists, muita coisa acontece. Por eu não ter lido a sinopse, muitas das informações, muitos dos plot twists dentro do livro foram muito mais chocantes do que. Do que. Então, se você for ler esse livro, só
só pega ele, ou baixe ele, ou compre ele, não lê sinopse e leia. Porque eu acho que vai ser muito mais impactante, vai ser muito mais legal você não saber a sinopse do livro e todas as informações que eu contei na sinopse do que você simplesmente ler a sinopse e for ler o livro. Claro, não sei o quê. Não, filha, esse livro tem o meu selinho de qualidade. Pode ir na maior paz e tranquilidade do mundo. Vai na paz. Tem o meu selinho de qualidade. Cara, é muito bom. É muito bom. Eu acho que hoje é o dia 5 do desafio de 7 livros em 7 dias. Ontem, no caso, terça-feira, eu não li nada. Absolutamente nada. Não li um minuto sequer. Um minuto sequer eu li. Eu fiquei muito mais arrumando a casa e escrevendo. Depois, na parte da noite, eu não tive tempo livre. Então acabou que eu não li absolutamente nada. A não ser que 3K de palavra conte. Porque eu tive que ler e reler várias vezes. Quase 3K do que eu escrevi. Mas honestamente eu não li nada. E hoje eu tenho prova. E depois que acabar a prova, vai ter um tempo livre realmente do período em que vai demorar pro ônibus chegar pra buscar a gente. Então eu vou levar o livro do Fala Sério Filha e vou levar. Eita, que tá aqui embaixo. Velho, eu deveria ter facilitado a minha vida. Esse aqui. Que eu vou ler só o Lady Susan, o Sandy, então eu não tenho o menor interesse em ler. E vai ficar por isso mesmo. 2 livros curtinhos, tranquilos. Esse daqui é muito rápido. Tipo, muito rápido mesmo. Então vai ser muito de boa. Ler esses 2 hoje pra poder igualar o desafio. E aí eu começo. Provavelmente vou começar a persuasão. Eu tô bastante interessada em ler. Eu não vou conseguir 7 livros em 7 dias. Isso já é um fato muito óbvio. Eu não vou conseguir ler os 7 livros em 7 dias, mas eu vou esperar acabar o tempo do desafio ainda assim. Vou postar isso aqui ainda assim. Porque eu tentei. Vai ser tipo 5 livros em 7 dias. Vai ser de boa, vai ser tranquilo. Eu bem que podia fazer um vídeo lendo a trilogia Caraval em uma semana. Eu podia, mas eu não tô com interesse em ler Caraval no momento. Mas tipo assim, ler uma trilogia em uma semana. Ler uma saga em um mês. Alguma coisa assim. Bem podia ser um tema bem interessante de vídeo pra trazer. E vai ser esses. No take passado, eu não lembro o que eu falei no take passado, mas eu terminei o primeiro volume de Spy Family. E também terminei O Nome da Estrela durante a madrugada. Terminou, tipo assim, eu tava cumprindo o negócio de 2 horas pra ler 2 horas por dia, vai quantas páginas. Eu tinha lido O Nome da Estrela, tava terminando o dia, eu fui fazer isso de noite, tava terminando o dia, eu consegui cumprir as 2 horas. Esperei alguns minutinhos pra dar meia-noite, continuei lendo, consumindo as 2 horas já do dia seguinte e finalizando o livro no desafio. Terminei O Nome da Estrela e depois eu fui dormir. Depois que eu acordei, eu comecei a ler o primeiro volume de Spy Family, terminei e fiquei com um saldo positivo, um saldo neutro, né, no desafio. Um certo saldo positivo, que era início do dia, só que aí ficou positivo. Só que isso foi na segunda-feira. Na terça-feira eu não li nada. Terça-feira, absolutamente nada. Então é o 6º dia de desafio. Então esse é o 6º dia de desafio, não é o 5º. Que o do take anterior foi do 4º, né? Então tá certo. O 6º dia de desafio amanhã, quinta-feira, acaba o desafio. Comecei na sexta. Então acaba o desafio. Eu vou ver se eu consigo pelo menos. Consigo pelo menos 6 livros em 7 dias. Mas o plano inicial era 7 livros em 7 dias. Consegui? Não, a não ser que eu pegue outro volume de. Mas eu não vou fazer isso, eu já roubei demais. Já roubei muito. Vou deixar quieto. Vou deixar quieto, ficar na minha, na paz, na minha. Vou terminar esse livro. Nossa, eu tava lendo esse livro. Eu ia ler as 2 horas ontem, negócio 2 horas por dia ontem. Só que a primeira página que eu li do capítulo
só pra não dizer que eu não li nada, as duas páginas, a primeira página que eu li, do capítulo que eu comecei, já me deu uma ideia pra escrever alguma coisinha. Aí eu liguei o computador, fui escrever, só que acabei tendo outra ideia e passei pra... Aí a minha mãe me chamou pra poder fazer as coisas, fiz as coisas e de noite, quando tive tempo livre, eu fui escrever essa outra ideia. E não a ideia que eu tive lendo isso aqui. Mas eu vou anotar bonitinho, marcar a página bonitinho da ideia pra poder pra eu conseguir continuar a ler isso aqui e não ficar com aquele negócio, eu deveria estar escrevendo a ideia, senão eu vou esquecer, papapá. Enfim, é isso aí. Fazer o quê, né? Ah, tá tranquilo. Até agora tá super de boa. Esse desafio. O Lady Susan tem algumas páginas, eu acho. Não são muitas. Acredito explicar, não. Lady Susan tem 68. Lady Susan tem 68 páginas. Creio que vai ser mais tranquilo. Bem mais tranquilo. Isso aí, galera. Vamos lá, né? Vamos ver. E persuasão 282. Não vou conseguir terminar nem a pau em um dia. Mesmo com 2 horas. Porque é Jane Austen, é uma linguagem mais antiga. Não dou conta. Mas acho que vai dar tudo certo. Tudo tranquilo. Aí, quando for gravar o vídeo do desafio das 2 horas por dia, por 4 semanas, eu vou explicar que terça-feira eu anulei, porque não dá pra ser perfeito, né? Nem um ser humano vai. Só um ser humano muito dedicado e com uma velocidade de leitura muito alta, com os audiobooks aí, principalmente, vai conseguir ler 7 livros em 7 dias certinho. A não ser que a pessoa também esteja muito desocupada da vida. Tem gente que vive exclusivamente de criar conteúdo pra internet falando sobre livros, né? Eu não vivo assim. Eu sou uma adolescente ainda. Então, eu tenho coisas pra fazer. Então, não deu muito certo os 7 livros em 7 dias. Eu já estou contando derrotas? Já. Porque é mais fácil, a gente não se decepciona. E pra vocês verem mesmo, né, que tem dias que a gente simplesmente não tá nada afim. Eu fui, mas não tava muito afim. Tava pensando, o desafio das 2 horas, pá. Se fosse pelos 7 dias mesmo, eu já tinha desistido. Mas eu vou deixar aí, só pra deixar registrado, que nem sempre vai ser perfeito. Então, eu li 1 hora antes de sair de casa. Eu tô na página 100 e alguma coisa. 112, alguma coisa assim. Quase 120, eu acho. Por aí. Alguma coisa, algum número desse daí. Falta ainda mais 1 hora pra eu completar as 2 horas diárias do desafio de 2 horas por dia, por 4 semanas. Mas em questão de 7 livros em 7 dias, eu realmente não vou conseguir cumprir o desafio. Os 3 livros ainda estão na minha mochila. Eu levei eles. Eu não toquei neles depois da prova que eu fiz. Eu fiquei conversando com a minha amiga o tempo inteiro. Não, ficou eu, essa minha amiga e mais um amigo nosso conversando. Depois veio mais uma menina. Depois ela foi embora. Depois ele foi embora. Ficou nós duas conversando. Aí depois a gente sentou. Ela leu um negócio que eu escrevi, né? Que eu pedi pra ela dar uma lida. E enquanto ela tava lendo de boa, eu fiquei conversando com uma outra menina que sentou do meu lado. Eu basicamente. Minha garganta não tá boa. Eu basicamente não li. Eu tive muito tempo livre, mas eu não li. Eu fiquei conversando, gastando a saliva, né? Agora eu estou aqui, eu vou dar uma ouvidinha, eu vou ouvir música. E vou. O ventilador quebrou. Aí agora não vai ter aquele. O áudio não vai ficar cagado. Mas vai ser difícil dormir à noite agora. Eu vou ver se eu consigo terminar. Falta só 1 hora, realmente falta 1 hora pra acabar o tempo de hoje. E eu vou ver se eu consigo terminar. Não, fala sério, filha. Eu acho que eu tô perto de chegar da metade. Tipo, eu já passei da metade. Mas é bem gostosinho. É uma leitura muito fluida, é muito tranquilo. Eu gostei bastante. Eu vou ver se eu termino. Terminei Fala Sério Filha. Vou começar a ler Lady Susan. É basicamente isso aqui, ó. Essa parte aqui é assim. Essa quantidadezinha de páginas. Isso aqui é Sandy, então. Que eu não tenho o menor interesse em ler. Então, let's go.
Hoje é quinta-feira, basicamente o último dia do desafio dos 7 livros em 7 dias, eu já desisti. Eu já desisti do desafio, inclusive eu vou parar o vídeo agora. Essa é a última coisa que eu fiz do livro. Eu li 34 páginas de Lady Susan, só pra passar raiva mesmo. Eu vou continuar lendo o livro? Eu vou continuar. Mas provavelmente vocês vão ver a minha opinião sobre em outra hora, em outro vídeo. Por quê? Eu tava navegando Eu tava de boa, abri o computador, pá. E o que acontece? Eu tava pensando muito em um livro chamado O Nome da Estrela. Eu tava pensando muito em um livro chamado O Nome da Estrela, que foi um dos livros que eu li durante esse vídeo de 7 livros em 7 dias. E o que acontece? Esse livro alugou um triplex na minha cabeça e eu preciso ler o segundo livro dessa trilogia, que o nome da trilogia é Sombras de Londres. Eu preciso ler o segundo livro da trilogia pra saber como é que vai acontecer, com o que vai se desenrolar. E não vai dar tempo, vai ser um desperdício de tempo começar um livro novo no meio do último dia do desafio. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu vou começar outro pra poder falar e trazer pra vocês essa trilogia. Mas por agora, esse vídeo acabou. Muito obrigada. 5 livros. Foram 5 livros. Meu caderninho. Pera aí, mãe! Mistério dos 7 Relógios, Sonhar, A Bruxa Secreta, O Nome da Estrela, Spy Family Volume 1. Fala sério, filha. 1, 2, 3. Não, pera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 livros. Excelente. Maravilha. Muito obrigada por terem acompanhado esse vídeo. Foi um fracasso? Não totalmente. Faltou um livro. Eu poderia ter lido esse livro aqui. São 90 páginas. O negócio do Lady Susan são 90 páginas. Então eu poderia muito bem ter lido de boinha, mas eu não quis. Por pura teimosia mesmo e porque um livro alugou um triplex na minha cabeça. Eu preciso ver a continuação dessa história. E o vídeo fica por aqui. Beijão, até a próxima.